trás de um livro está o seu autor, a biografia do seu autor, a época em que o livro foi escrito, a sociedade e as regras sociais vigentes da época. É o caso de O Quarto de Giovanni. Quando comecei a ler este livro de James Baldwin, fiquei imediatamente presa à história e pensei na forma como o autor guiou as minhas interpretações e criou sentidos através da sua linguagem figurativa. Como é que, através de pequenas frases e palavras cirúrgicas, da pontuação, de flashbacks, o autor conseguiu influenciar as minhas emoções? Quem me conta a história é David, a personagem principal do romance. Logo nos primeiros parágrafos, ele faz uma série de avanços e recuos na narrativa. E em poucos parágrafos, eu fico a saber que vai acontecer uma tragédia e quem são os envolvidos. Mas continuo curiosa. Quero saber pormenores, mas estes ainda não me foram revelados. David dá saltos do passado para o futuro e regressa ao presente inúmeras vezes ao longo da história. Estas movimentações parecem intencionais. É como se o autor, através da personagem, estivesse a aguçar uma curiosidade, criando sensações de suspenso ou de desconexão e mostrando-me que David é o dono da história e tem o controle. E eu, a leitora, vou ao seu sabor. Fico em suspenso numa determinada parte da narrativa, mas sei que há mais para descobrir. Mas esse mais não sou eu que detenho. Entretanto, estou novamente suspensa. E a leitura segue assim até ao fim. O ritmo da narrativa é o ritmo de David. Ele não se detém num tempo ou num acontecimento. E esse ritmo é o ritmo das suas dúvidas. Ao longo da história, David é um personagem cheio de dúvidas. Ele não sabe se fica em Paris ou se volta para casa. Ele não sabe se casa ou não casa com a sua noiva. Ele não sabe se assume ou não como homossexual. Ele não sabe se ama ou não Giovanni. David debate-se com dúvidas sobre a sua masculinidade e sobre o que significa ser homem. Essas dúvidas têm a ver com uma série de comportamentos que lhe foram incutidos desde a infância. O seu pai trata-o por machão. David fuma demais. David bebe demais. David é homofóbico. David não expressa os seus sentimentos. David é agressivo. David quer casar e ter uma família porque esta é a moldura socialmente imposta e aceita para um homem. Ele debater-se-á com dúvidas sobre a sua masculinidade ao longo de toda a história e são estas dúvidas que levarão à tragédia. Por outro lado, Giovanni quer correr riscos, apesar de saber das condenações sociais. No fundo, os desejos expressos por David e Giovanni são simples e legítimos. Querem ter uma casa, querem ter uma família, querem ter filhos, querem ter estabilidade. Mas como poderão conseguir tudo isto sendo homossexuais? Esta é a luta de David, de Giovanni e das outras personagens masculinas deste romance, cuja vida amorosa acontece num ambiente de clandestinidade. Por outro lado, e inversamente, a personagem feminina que se destaca é Hela, a noiva de David. Hela aparece como uma mulher rica,
educada, emancipada, cuja posição na sociedade nada tem a ver com o casamento ou com a proteção de um homem. Ela não teme a crítica social, pois enquadra-se nos estereótipos definidos. Pode ocorrer-nos que atualmente, em muitos países, os assuntos abordados neste livro não fazem muito sentido, já que o casamento e a adoção por casais homossexuais são permitidos e encarados de forma natural. Mas é preciso recuarmos a 1956, ano em que o Quarto de Giovanni foi publicado, e observarmos outras sociedades com outras crenças, onde a homofobia é um preconceito por ultrapassar, para percebermos que estes direitos estão longe de ser legitimados. Vale a pena ler este romance magnífico. Você já deve ter vivido sensações maravilhosas na sua vida por alguns instantes, ou até alguns momentos por longa duração. E essas experiências só foram possíveis porque ali tinha um sentimento de prazer envolvido. Talvez a essência que lhe faltava no momento. Porque as melhores coisas da vida não são coisas, são sensações, são emoções, são experiências. É tudo aquilo que em algum momento te traz uma paz interior, te traz uma alegria, uma felicidade a longo prazo. E isso pode acontecer você estando sozinho ou você estando acompanhado. E ele vai ser transmitido através de sorrisos, abraços, conversas, troca de olhares, que pode ser vivenciado também como um sentimento de liberdade, quando você sabe que pode soltar a criança livre com os amigos mais próximos ou com a família, durante uma viagem ou pureza, próximo de animais, enfim. Ou quando em algum momento você percebe que é capaz de sentir felicidade com a vitória de algo, quando você sabe que pode conquistar os seus objetivos, amando e confiando em si mesmo. Aí sim você será capaz de perceber o quanto é bom vivenciar as melhores coisas da vida.